Espaço Esperança, que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição. Quero aqui desde já agradecer a todos que são inscritos em nosso canal. Chegamos a mais de 1000 inscritos. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe com outras pessoas para junto continuarmos estudando a nossa lição do pequeno grupo. Hoje com o tema Respostas às Nossas Necessidades, né? Falando durante esse trimestre, falando de oração. E eu convido você para juntos estudarmos o texto de 2 Reis, capítulo 6, verso 15 a 17. Mas antes de lermos esse verso, vamos fazer uma oração. Querido amado Deus, que seu Santo Espírito fale no nosso coração, que possamos compreender a mensagem de hoje, que possamos todos os dias buscarmos viver uma vida de oração, uma vida de consagração ao Senhor. Que o Senhor venha estar com cada um de nós, não só hoje, mas sempre. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então pegue aí a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Verso 15 a 17 diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra o havia cercado a cidade. Então os moços disse a Eliseu: ah, meu senhor, que faremos? Verso 16, e ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele viu aí a mão e a proteção de Deus. Interessante, eu convido você de ir em casa, na outra hora, um momento, ou antes de ir para o seu pequeno grupo, leia todo o capítulo 6 de 2 Reis, principalmente assim essa primeira parte até do verso 1 ao verso 23. Interessante que o rei da Síria, ele estava em guerra, contra Israel. E aí, todas as vezes que ele planejava pegar Israel, Deus avisava Eliseu, e Eliseu fugia, ou ia ali, o povo de Deus ia e o derrotava antes que ele o percebesse. Interessante que também ele disse assim: mas tem alguém nos denunciando. Será que tem alguém da nosso meio que é do lado de Israel? Não, é porque ele tem o profeta, né? E tudo que o rei fala em sua cama, ainda dormindo, ele o revela e ele o sabe. Ele disse: onde é que ele está? Ele disse: eis que ele está em Dotã, né? Pois vão prender. E ele manda um grupo de soldados para prender cavaleiros, manda prender Eliseu. E é nesse momento em que ele chega até Eliseu, cerca a cidade de Dotã, e aí quando o Eliseu e o seu moço, o seu servo, vê aquela quantidade de homens ali armados, ele tem medo. O moço de Eliseu tem medo, porque ele não vê a proteção de Deus. E aí Eliseu ora, pede Deus para abrir os olhos daquele seu servo, e ele consegue ver os cavalos e os carros de fogo que estão ali ao seu redor. E ali Eliseu ora, pede a Deus que segue aqueles homens, que lhe traga uma cegueira, e aquele homem fica um cego. Eliseu os conduz até o meio da cidade de Samaria, e ali ele abre os olhos. O rei de Israel pergunta a Eliseu: meu pai, podemos matá-lo? Eliseu diz: não, eu dei comida e água para que volte ao seu senhor. E ali ele dá um grande banquete, aquele soldado come, lembrando que ele volta a ter a vista, né? Eliseu orou para que ele voltasse a enxergar. E depois que isso acontece, eles comem, né, bebe e volta para a Síria, plantar seu rei. Chegando lá, o rei deixa de fazer guerra contra Israel. Diz aqui, no verso 23, então o rei ofereceu-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e o despediu a ele, voltando para o seu senhor, né, o rei da Síria. E da parte da Síria não houve mais invertida na terra de Israel. Graças à bondade, né, de Eliseu para com esse soldado, o rei da Síria viu que não precisava viver em guerra com o povo de Israel, né, porque havia um Deus poderoso cuidando ali de Israel. E aqui já na parte do quebra-gelo, nós temos aqui
quebra-gelo. Tem uma pergunta: você já esteve rodeado de problemas e inimigos e perguntou: o que farei? Qual foi a saída, né? Em algum momento difícil da sua vida, você olhou assim: mas o que é que eu vou fazer? Eu não vejo saída. Eu, em alguns momentos, já tive momentos difíceis na minha vida e sempre tinha uma saída: Deus. Deus é a nossa saída. Buscar Deus em oração é o caminho. E foi isso que eu fiz muitas das vezes na minha vida. Eu tenho certeza que você também já fez isso. Em momento de desespero, em momento difícil, você busca a Deus. Mas devemos buscar Deus em todos os dias, em todos os momentos. Que as coisas estejam boas, que as coisas estejam ruins. Todos os dias precisamos de Deus, todos os dias devemos estar em comunhão com Ele. Aqui, para refletir, faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta às orações da fé aquilo que Ele não nos daria se não pedíssemos assim. Faz parte do plano de Deus dar-nos aquilo que pedimos com fé. No caso contrário, Ele não daria se nós não o pedíssemos. Não pedíssemos. E aqui nós temos alguns tópicos, 5 tópicos aqui sobre a oração. Diz o seguinte: Eliseu e seus servos estavam rodeados por inimigo. Primeiro ponto, nesse texto que a gente leu de Eliseu, por 2 Reis, capítulo 6, verso 15 a 16 e 17, a primeira frase é: Eliseu e seus servos estavam rodeados dos inimigos. Havia inimigo por todos os lados. 2, o segundo ponto: a oração foi a resposta na crise. Momento difícil, o servo não estava vendo a realidade das coisas. Eliseu ora. Verso 3: Eliseu ensinou o poder da oração ao seu servo com palavra e exemplo. Ele mostrou, ele orou pelo seu servo, ele mostrou, seu servo viu, e também conduziu aqueles homens até a cidade de Samaria, e os alimentou e despediu, usou de bondade para com ele. Então ele ensinou não só a questão da oração, mas a questão da misericórdia, da compaixão para com os mais fracos. 4. As primeiras palavras de Eliseu foram: não temas. Não temas. Quando aquele servo ele fica com medo, Eliseu diz: não tema, porque ele sabia da proteção de Deus e seus filhos. Então, quando a gente confia em Deus, quando temos a certeza do cuidado de Deus, o que nós dizemos é: não tema. Eu sei que em algum momento eu já passei um momento difícil. Pessoas da minha família já passaram um momento difícil. E eu disse: olha, não tenha medo. Deus está com você em todos os tempos. Quer as coisas estejam boas, quer as coisas estejam ruins. Deus está ali. E é isso que a gente não podemos esquecer. O Charles Spurgeon diz o seguinte: a oração nunca pode ser um excesso. Ou seja, a oração nunca pode ser demais. Quanto mais você ora, mais você deveria orar. A oração nunca é demais, né? A oração nunca é demais. Não devemos esquecer disso. Devemos orar sempre. Orar sempre. É assim que devemos viver. Uma vida de comunhão com o Pai. E através da oração, nós buscamos a conhecer melhor a Deus. Nós passamos a nos conhecer melhor também como indivíduo. Aqui na parte de abrir o coração, hoje 6 perguntas, geralmente é 2, 3, no máximo 4, hoje são 6 perguntas. A primeira dela: como ter uma atitude como a de Eliseu quando surgem os problemas? Como ter uma atitude como a de Eliseu quando surgem os problemas? É a confiança em Deus, é um relacionamento que temos com Deus diário. Quando os problemas vierem, a gente já está preparado, porque a gente vive uma vida de oração. Aqui, por exemplo, no 2, Eliseu orou somente diante do problema ou tinha um hábito de orar sempre? Será que Eliseu esperou os problemas acontecer para orar? Ou ele sempre orava? E apenas no momento difícil, ele só apenas intensificou a oração. Eliseu, ele vivia uma vida de oração. Ele vivia, se você ler o capítulo 5 ali anterior, você vê que ele fez um machado flutuar, ele fez o Jordão se abrir, ele fez grandes coisas porque ele vivia uma vida de oração. Para que vivemos uma vida extraordinária, precisamos viver o ordinário, precisamos termos uma comunhão diária com Deus, para que possamos experimentar algo extraordinário na presença de Deus. E foi exatamente esse momento que acontece esse episódio da vida de Eliseu. Ele vive o extraordinário, porque ele estava acostumado a viver o ordinário. Precisamos viver uma vida de oração.
para que quando esses momentos chegar, estejamos preparados. Terceira questão, ficamos desesperados e tentamos resolver os problemas com nossas forças? Será que quando a situação fica difícil, nós nos desesperamos e tentamos fazer as coisas com nossa própria força? Sabe, muitas das vezes nós nos esperamos, muitas das vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando os momentos estão muito ruins na minha vida, quando as coisas estão muito ruins, que eu não consigo resolver aquilo que eu preciso resolver, eu faço duas coisas hoje. Primeira coisa que eu faço é orar, colocar nas mãos de Deus. Depois eu me deito e vou dormir. Quando eu acordo, as coisas parecem estar mais claras para mim. Quando eu acordo, parece que Deus já cuidou, já está tudo resolvido. Tem situações, por exemplo, que eu já passei, que eu não conseguia ver uma saída, que eu não conseguia ver como resolver, minha cabeça estava fervendo e eu querendo resolver, mas eu não conseguia. Orei a Deus, fui dormir. Quando eu acordei, parece que não tinha nenhum problema. E eu consegui ver a saída e consegui resolver tudo que tinha que resolver em muito menos tempo se eu tivesse continuado tentando resolver com minhas próprias forças. 4. Diante da dificuldade, agimos como Eliseu ou como servo do profeta? Como eu sempre falo, muitas das vezes nós agimos como o servo. Não enxergamos o poder, não enxergamos a Deus ao nosso redor. Mas às vezes também agimos como Eliseu. Às vezes nós vemos, nós sentimos a presença de Deus, nós conseguimos contemplar a mão de Deus. Muitas das vezes depende em que momento da vida estamos vivendo. Mas o fato é que devemos viver mais momentos como Eliseu e menos como seu servo. Precisamos viver mais em confiança com Deus e menos em desconfiança. 5. Cremos que a oração é a chave que abre o celeiro do céu? Eu creio. E você? Você crê que a oração é a chave que abre o celeiro do céu? Se você crê, se você acredita que a oração é a chave que abre o celeiro do céu, eu creio que a oração é a chave. Eu creio na oração. Pode botar eu creio na oração. Vou botar no comentário. E eu disse aqui depois a última questão, peça a alguém que compartilhe um testemunho de resposta às orações. Sabe, você pode ver no seu pequeno grupo alguém para contar um testemunho, mas eu gostaria de falar algo para você. Muitas das vezes as coisas não são como nós queremos. Por isso, as nossas orações elas precisam ser não como eu quero, mas como Deus quer. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu lembro que algumas vezes eu orei por alguém que estava enfermo e a pessoa veio a falecer. E aí as pessoas me perguntam, mas por que Deus não ouviu essa oração? Ele ouviu. Eu pedi para que ele fizesse a vontade dele na vida de fulano e não a minha. Muitas das vezes a vontade de Deus é diferente da nossa vontade e precisamos estar dispostos a aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela seja contrária à nossa vontade, mesmo que ela nos magoe, mas será o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós e nós não devemos esquecer disso. Aqui na parte Trabalhando Junto, diz assim, visite a comunidade. Visite a comunidade, verifique as necessidades das pessoas e faça um movimento de oração por elas. Eu não sei como é a sua comunidade, mas visite, busque conhecer as pessoas que estão ao redor do pequeno grupo. Nas visitações, fale que a oração é a chave para ter a resposta diante da dificuldade. Diga que você poderão continuar orando por elas todos os dias. Ontem eu estive no hospital, minha esposa ia fazer um exame, ela fez um exame, e eu estava lá. E aí um jovem chegou para mim, chamando a gente para fazer umas orações ali, fazer uma visita. E eu fui, a gente visitou dois funcionários, e a gente orou por eles. Depois a gente foi em uma sala onde tinha 4 pessoas, tinham sofrido alguns acidentes de moto, de carro, mas pessoas que estavam ali sofrendo. A gente orou, e eu fiquei feliz porque em uma das mesas eu vi o livro O Grande Conflito. E as pessoas ficaram muito felizes que a gente foi ali, orou por elas. Sabe, as pessoas, elas muitas vezes rejeitam muitas coisas. Às vezes elas não aceitam você chegar lá e dar um estudo bíblico. Mas se você chega oferecendo uma oração, e você pergunta qual o pedido de oração delas, a grande maioria das pessoas aceita esse tipo de oração.
Então busque orar pelas pessoas, busque conhecer as necessidades da sua comunidade, busque auxiliar não só através da oração, mas também através da cesta básica. Tem uma coisa que o nosso pequeno grupo faz todos os meses praticamente, a gente faz o culto jovem solidário, né? Nosso pequeno grupo faz o culto jovem solidário, que é onde a gente recarga ali fralda descartável para uma mãe que está necessitando ali no bairro. É uma ideia que a gente tem trabalhado e tem dado certo. A gente tem abençoado muitas mães, muitas pessoas. Então você também pode estar fazendo isso em pequeno grupo. O seu pequeno grupo tem 12 pessoas, cada um levar um pacote de fralda, são 12 pacotes de fralda. Então você já pode estar abençoando uma mãe, estar abençoando alguém. Então busque ajudar aqueles que necessitam, não só através de oração, mas também de ações de compaixão e de ação solidária. Na próxima semana, a gente vai falar sobre um estilo de vida. A gente vai falar sobre o estilo de vida, é o tema da próxima semana. Lembre, meu apelo é: você crê que a oração é a chave para abrir o celeiro do céu? Se sim, você bota sim, eu creio na oração. Eu creio na oração. Eu creio que a oração é a chave, né, que abre o celeiro do céu. Eu creio que a oração é a chave que abre o celeiro do céu. Se você crê, escreve aí nos comentários. Não deixe de compartilhar. E também lembrando mais uma vez, se você tem condição de estar nos abençoando, nos ajudando no nosso canal, no comentário fixado tem a nossa chave Pix. Venha nos ajudar. A gente precisa, por exemplo, de microfone. A gente não usa microfone, às vezes tem que falar muito alto. E aí eu preciso de um microfone para estar gravando, preciso daquela luzinha lá que eu não sei o nome, aquela luz de LED. A gente precisa de um computador, de uma câmera, nada disso a gente tem. Tudo a gente faz com o celular, edita pelo celular, tudo que a gente faz é pelo celular, tá? Mas eu sou muito grato a Deus pelo privilégio que eu tenho de poder estar compartilhando essas lições com vocês e com todos aqueles que vão ver no futuro, tá bom? Agora vamos orar. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por cada pessoa que tem acompanhado nossos vídeos, pelas pessoas que têm assistido, pelas pessoas que têm aprendido, que têm se aproximado de Ti através do pequeno grupo, através da lição do pequeno grupo. Que o Senhor continue abençoando cada líder de pequeno grupo, cada membro de pequeno grupo, cada pessoa que se envolve. Que o Senhor abençoe os outros membros da igreja, outras pessoas que ainda não conhecem o pequeno grupo, mas que sintam o desejo de se envolver, de participar dessa comunidade de amor. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado e eu guardo você no próximo programa com o tema um estilo de vida, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.